Você está ouvindo o Opencast. Estamos começando mais um Opencast, o seu podcast sobre tecnologias livres. Eu sou o Ivan, do site ubunteiro.com.br. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Diego, eu sou entusiasta de Linux e vamos aí para mais um episódio do Opencast. Boa noite, gente. Meu nome é João Fernando. Eu já estou aí, já tem alguns anos aí, chegando a quase 6 anos com o projeto Rede Espírito Livre, que é responsável por alguns projetos, subprojetos, dentre eles a revista Espírito Livre, o Fórum Espírito Livre, a TV Espírito Livre mais recentemente, né? São projetos que direto e indiretamente estão ligados a software livre, a padrões abertos e código aberto, né? E que nasceu numa época em que os projetos ainda estavam florescendo, né? Os projetos de software livre no Brasil estavam florescendo, foi uma época, a meu ver, uma época bastante interessante. De todos os projetos, o primeiro que nasceu foi a revista Espírito Livre, e é isso, né? Sou professor universitário, né, e consultor de TI também. Fala aí, galera, beleza? Meu nome é Aprígio Simões, eu sou embaixador do Fedora e eu também participo de outras comunidades, como a comunidade do Ubuntu, comunidade de software livre do Rio de Janeiro, e eu tô aqui para ensinar e muito mais para aprender. Espaço da comunidade. Antes de começarmos os e-mails, eu quero lembrar a todos que o Opencast está de mudança e em breve será publicado apenas no site tecnologiaaberta.com.br. Alterem os seus feeds, o endereço que está no final da postagem aí no site é o que vocês devem usar a partir de agora. Teve gente que me perguntou sobre o feed do iTunes, se ele seria alterado ou se manteria. A princípio eu fiz tudo que era necessário para que ele se mantesse o mesmo, mas só assim que eu desabilitar o feed do Opencast lá no ubunteiro.com.br, aí sim eu poderei ter certeza que ele está funcionando. E vocês vão ter que me avisar sobre isso, até porque eu não utilizo o iTunes para nada, até hoje só o utilizei para criar o feed do Opencast. E aí, quer ajudar o Opencast de alguma maneira? Mande comentários, notícias, sugestões e críticas, ou visite a página tecnologiaaberta.com.br/colaborar e saiba como ajudar. Ainda antes dos e-mails e comentários, eu quero dar uma breve explicação do porquê do atraso da publicação deste episódio. Ele já foi gravado faz tempo, mas eu não tive tempo de editá-lo. O Opencast e o site ubunteiro.com.br e tecnologiaaberta.com.br, eles não dão dinheiro, né? E então são encaixados no meu tempo de descanso. Quando eu não tenho muito o que fazer, eu dou então atenção especial ali ao Opencast e aos sites. Nesse tempo que a gente ficou sem episódio sendo publicado, além do meu trabalho que envolve muitas viagens, eu abri uma empresa também de cabeamento estruturado, telefonia e infraestrutura de TI em geral. O tempo que já era bastante pequeno passou a ser quase que inexistente desde o último episódio, devido a isso, né? Tenho que me dedicar àquilo que traz o pão para casa, e infelizmente o site não é esse cara, né, que traz o pão para casa. Assim, a exemplo do Dio Linux, que também postou um vídeo referente a isso, é a mesma explicação que eu tenho para não ter uma continuidade tão grande assim nos episódios e até nas postagens no site, que vocês podem ver que diminuiu, quase parou praticamente nesse tempo. Bom, chega de desculpas, vamos então para os e-mails, que não temos nenhum e-mail. Neste último episódio, ninguém mandou e-mail relativo ao conteúdo que a gente tratou no último episódio. Mas temos alguns comentários. Lá no site ubunteiro.com.br, o Henry, acredito que seja isso, o Henry, ele disse o seguinte: não tem como transcrever os podcasts? É cansativo ficar ouvindo até chegar em algum ponto interessante e depois ter que guardar o tempo exato onde está o que pretende ouvir novamente. A leitura é bem mais rápida e indexável. Como eu disse no comentário, a gente está aberto para pessoas que possam fazer isso, né? O tempo que a gente tem acaba sendo utilizado para edição e publicação mesmo. Se alguém estiver disposto a enviar esta transcrição, essa indexação dos assuntos, a gente está aberto para isso. Tanto antes do episódio ser publicado, que fica até meio difícil, quanto depois. A gente pode alterar a postagem com essas informações. O Renato Cardoso disse o seguinte: e aí, Ivan, beleza? O que anda acontecendo com o Ubuntu? A Canonical ultimamente anda muito quieta. Será que teremos algumas novidades na próxima versão do Ubuntu? O que parece é que eles estão desenvolvendo de portas fechadas. Bom, minha resposta lá no comentário aqui é a mesma.
não é que estão desenvolvendo em portas fechadas. Se você estiver acompanhando a lista de discussão dos projetos que a Canonical toca, vocês vão ver que eles estão desenvolvendo bastante pro Ubuntu Touch. Então, por isso que não se ouve muita coisa em relação ao desktop. Não tem nenhuma surpresa, é só o que o pessoal está mostrando lá e está desenvolvendo pro Ubuntu Touch. O Sheldon, ele fez um comentário no outro episódio, só que eu já tinha fechado os comentários e não tinha como inserir esse comentário lá no meio depois. Então eu vou fazer esse comentário agora. Ele disse o seguinte: já tem tempo do podcast, né? Mas vale relatar uma notícia de hoje, só mostrar o nível de desconhecimento de certos convidados. Bom, o Sheldon deixou ali um link, que estará nos links do episódio para quem quiser ler, mas o que ele diz é o seguinte, ou melhor, o que eu li e o que eu tirei desse link é o seguinte. O que diz lá no link, na matéria, é mais ou menos o que o Diego falou, se eu não me engano. O Firefox ele está bem para feature phone, ou seja, serve para poucas coisas e pelo artigo é que na Índia é o ideal, o pessoal gosta desse tipo de telefone lá, de smartphone, que seria o feature phone, coisa que não acontece na Europa e Estados Unidos, isso dizendo no próprio artigo. E eu ainda digo mais, isso não serve para o Brasil também. Então, não sei se ele quis defender, mas pelo que eu vi ele tentou defender com um artigo que não quer dizer aquilo que ele quis dizer. Ou seja, o artigo mesmo diz que o smartphone, o Firefox OS, ele é muito bom para um tipo de mercado, o mercado que está sedente por feature phone, o que na maioria do mundo não é, e no caso ali, na Índia é. Ou seja, um nicho muito pequeno. Bom, agora nos comentários lá do tecnologiaaberta.com.br, o Eduardo Barbosa disse o seguinte: a princípio não gostei dessa ideia de celular modular, hoje não compraria. No início os celulares eram grandes e espessos, a tecnologia foi mudando e diminuindo os aparelhos. Todos queriam celulares pequenos e eles pareciam tender para o tamanho de uma caixa de fósforo. Quando chegaram a esse estágio, a tendência mudou e o tamanho da tela começou a ser uma variável importante. Até que hoje muitas pessoas utilizam tablets para fazer ligações. Mas essa história de celulares espessos é coisa do passado, a opinião do Eduardo Barbosa. No mais, outro episódio de qualidade. Bom, Eduardo, eu acho que realmente é essa a tendência, mas eu gostaria que os celulares pudessem ser maiores, mas que tivessem baterias melhores. Porque todo mundo compra um celular pequeno, fininho, pequeno não de tela, né, mas fino, e depois bota aquelas capas gigantescas que deixam o celular gigantesco também. Então, se o pessoal caprichasse na qualidade, na durabilidade do celular e botasse uma bateria melhor, eu não me importaria que eles fossem um pouco maiores do que eles são hoje. O Jorge Tavares disse: relativo ao uso do Hangout no Chromium, acredito que sim, usará o WebRTC para canal de comunicação, pelo que tenho lido sobre o assunto. O que na verdade parece que ocorrerá é a utilização de uma tecnologia de plugins do Chromium chamado NaCl, que permite rodar código C, C++ de uma maneira segura através de um sandbox para realizar algumas tarefas do plugin do Hangout. Aquelas brincadeiras de pôr óculos, bigode, aquelas coisinhas que tem no Hangout. Por isso o mecanismo se restringirá ao Chrome e Chromium a princípio. Sobre as diferenças e contribuições do Chrome e Chromium, devo afirmar que é total. A base de código de ambos os produtos são iguais. Segue até um link aqui que eu vou deixar ali no post, né, com a diferença entre os dois. As principais diferenças são a arte. O Chromium possui um ícone azul e o Chrome vem com um plugin proprietário para Flash, tá? Que também é possível, como ele disse, ele transplantar esse plugin para o Chromium. E o Chromium é compilado habilitando algumas opções a mais, referentes como APIs do Google, codecs proprietários MP3 e MP4, coisas que ele acredita que o Google deve ter licenciado, ou melhor, pago a licença. Ele diz também que compila ele mesmo o Chromium com essas opções a mais e libera o uso dos mesmos codecs MP3 e MP4 da Google. Bom, legal saber disso, a gente acaba não acompanhando o desenvolvimento do Chrome e do Chromium. Legal saber essas informações. E para quem então interessar, tem ali o link do google.com, uma wiki dizendo quais são as diferenças dos browsers. Bom, esses eram os comentários, então não esqueça de enviar os seus comentários para opencast@tecnologiaaberta.com.br ou deixar uma mensagem no post do episódio. Assine o nosso feed e nos siga nas redes sociais. No Twitter é twitter.com/tecnologiaaberta, não tem o A no final. No Facebook é facebook.com/tecnologiaaberta. No Google Plus, plus.google.com/tecnologiaabertabr. E não esqueça de comprar muito no site vitrinepix.com.br/ubunteiro, onde tem lá camisetas e canecas relacionadas ao mundo do software livre, e nós só usamos imagens cujas licença nos permite usar para fins lucrativos. É isso aí então, pessoal, fica aí com o episódio especial sobre o portal Espírito Livre.
Bom, isso aí um pouco já foi introduzido o assunto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o projeto Espírito Livre, que até eu botei como pauta a revista Espírito Livre, mas o projeto na verdade é Espírito Livre, né, João? Isso, exatamente. Na verdade, de todos os projetos da Rede Espírito Livre, o que nasceu primeiro foi a revista, né? E conforme o projeto da revista foi evoluindo, eu percebi que seria interessante, e felizmente eu estava certo, né, que a revista não seria o único veículo, né, o único veículo que sustentaria essa rede de comunicação, né? E aí, aos poucos, eu fui percebendo que sim, tem pessoas que preferem ler pouco, sim, tem pessoas que preferem assistir um vídeo ou a ler uma revista, outras pessoas preferem ir a um evento, então precisam estar em contato com o desenvolvedor para aprender. Então, conforme eu fui percebendo esses canais, né, de diferentes, a gente foi criando, né, projetos diferentes para cada uma dessas frentes, né? Não é mistério para a grande maioria, eu acabo capitaneando todos esses projetos. E aí o que ocorre é que a gente tem uma grande gama de voluntários, né, e colaboradores que nos ajuda a manter, né, esses projetos. Então, a gente tem designer, a gente tem jornalista, a gente tem diagramador, né, muita coisa cai nas minhas costas, não tem jeito, isso acontece, né? Mas temos pessoas que ajudam no site também, e ajudam principalmente nos eventos. De todos esses trabalhos, eu ainda acredito que de todos eles, o menos trabalhoso é a revista, e talvez o fórum seja o mais que dê mais trabalho para desenvolver. Mesmo assim, a gente tem uma galera muito bacana que nos ajuda. Tá. Como é que começou, cara, esse projeto? Tu acordou num dia e disse, eu vou fazer uma revista? Como é que surgiu tudo isso? Uma pergunta legal. A revista ela nasceu num ambiente da antiga revista BR Office. Eu acredito que vocês devam ter pegado essa época, que ainda existia o BR Office, né? E existia a revista BR Office. Né? Conforme eu fui fazendo parte da comunidade, eu fui enviando mais materiais e fui encaminhando mais contribuições para o projeto, né? E naturalmente eu entendo assim, algumas das contribuições não eram atendidas por uma série de razões, né? Por questões de liderança, por questões de cronograma, por questões de ordem de voluntários que não haviam para colocar aquilo em prática. Então, a revista Espírito Livre acabou nascendo exatamente não em contraposição, mas como uma alternativa naquele momento para mais uma publicação relacionada a software livre, principalmente. A principal diferença, e eu acho que o pontapé que efetivamente me fez criá-la, foi que, bom, eu tinha uma série de colaboradores e amigos que já direto e indiretamente eu tinha contato, principalmente pela internet. Então a revista ela é construída online, de forma online. A gente não tem como é que eu posso dizer, uma editoria onde eu recebo essas pessoas, onde os editores estão sentados e cada um na sua baia, escrevendo, onde o jornalista está ali. Então a gente não tem esse local específico. Tudo ocorre de forma virtual. Então as pessoas estão nos seus devidos trabalhos, nas suas devidas residências e contribuem dessa forma. Então, naquele momento onde eu percebi que havia uma oportunidade de se produzir uma revista com conteúdo de qualidade, com pessoas que quisessem contribuir, com colaboradores que estavam dispostos a contribuir, e que efetivamente aqueles materiais não se encaixavam direto ou indiretamente naquele formato da antiga revista BR Office, bom, então temos uma possibilidade, porque temos material, existe colaboradores interessados em ajudar, né? Eu me disponho a liderar esse projeto, né? E foi assim. Eu acabei, em abril de 2009, a gente lançou a primeira edição, que foi com um tema bastante legal, que foi sobre computação em nuvem. E já na primeira edição a gente já conseguiu uma entrevista internacional, na ocasião com o criador do iOS, que era né, IYE, né? iOS,
que era um sistema operacional em nuvem na época bastante popular. Então foi assim que surgiu. Eu tenho uma pergunta, eu já fiz essa pergunta pro João lá no fórum da Espírito Livre, em qual eu palestrei, com o convite dele, foi muito legal. Eu tenho certeza que essa pergunta que eu vou fazer, muita gente, eu não me lembro da pauta, mas eu tenho certeza que muita gente aí deve ter a mesma curiosidade que eu tive. Alguém, você já pegou alguma revista da Espírito Livre, no caso, porque a revista é no formato digital, né? Então é gerado um PDF, as pessoas recebem o PDF, lendo nos seus computadores, enfim. Inclusive isso é uma das grandes ideias, né? Do tipo, que nem você falou, você não tem um escritório onde tem jornalistas ou pessoas que trabalham em TI, que no caso publicam, né? A gente não escreve todo mundo junto, mas isso é um conceito muito interessante, que é um conceito adotado por muitos grandes jornais hoje em dia, né? Então, muitos jornalistas viajam, isso é muito interessante. Correspondentes internacionais basicamente trabalham assim. Isso, é muito interessante. Mas alguma vez você já imprimiu essa? Tenho certeza que essa dúvida todo mundo está perguntando. Já existiu? Eu te perguntei isso uma vez. Já existe uma Espírito Livre impressa? Nem que impressa seja por mim? Não, é impressa. Você já se interessou, nem que você seja uma única revista, né? Ou que você já utilizou disso para não sei, de repente para fazer, para quem se interessar na compra do produto, na distribuição, melhor dizendo, do produto fechado, né, em folha, mas você já, por curiosidade, já imprimiu a revista numa impressão, numa gráfica, melhor dizendo, um formato fotolito da capa, sei lá, uma impressão post-script, digitalizada, profissional, para você ver o final disso tudo? Você já teve uma revista impressa na mão? Não. Por vários motivos. Eu já te respondi isso, mas vamos responder agora. Eu perguntaria, com certeza. A primeira coisa, a revista ela é produzida para ser lida na tela. Bom, mas, João, como assim produzida para ser lida na tela? A nossa próxima evolução vai ser para EPUB. Porque aí, em definitivo, eu vou estar num formato que se adequa a telas, né? Legal. O formato PDF, ele é um formato de finalização, isso aí quem está no mercado editorial sabe, né? Às vezes os leitores não sabem, mas o formato PDF, ele é uma pré-visualização daquilo que em efetivo vai estar no papel. Isso para ser enviado para gráfica, ou como provinha, ou como boneca, você tira a finalização em PDF para essas ocasiões, né? O que ocorre é que quando eu comecei com o projeto lá em 2009, eu imaginei o seguinte: bom, será que eu consigo bancar uma revista impressa? E o bancar eu me refiro a levar à frente, a colocar gente suficientemente na rua para vender publicidade, para bancar uma impressão, será que eu vou ter condição de ter uma empresa que vai custear ou vai se responsabilizar pela questão logística da entrega da revista, então eu comecei a imaginar todas essas possibilidades, e depois de um projeto, né, que eu mesmo desenvolvi, eu acabei chegando à conclusão que é inviável. E eu cheguei à conclusão de uma coisa que os grandes jornais, as grandes revistas já chegaram à conclusão fazendo conta, né? É inviável, como o formato digital já está sendo o porto seguro de várias revistas, né? Então, a resposta à primeira pergunta é essa: não imprimir por já ter certeza de que o modelo de negócio que eu adotei para Espírito Livre não sustenta uma edição impressa. Bom, a revista Espírito Livre, para ir para o papel, eu tenho que rediagramá-la, porque a edição, como ela é diagramada hoje, ela tem um formato de letra, de fonte específico para leitura em tela. A espessura da fonte utilizada é adequada para leitura em tela. O tamanho da letra, se ela tem serifa, se ela não tem, os tipos de letra utilizados nos títulos, o tamanho do título, o tamanho da imagem, todas essas peculiaridades são destinadas para leitura em tela. Se eu for para o papel, eu tenho que reorganizar todo esse processo gráfico, né, e o projeto gráfico sofreria modificações. Uma outra coisa que inviabiliza esse projeto, como eu falei inicialmente, é a questão de custo, né? Para começar, se eu for fazer uma revista impressa, ela não vai ter condição de ser gratuita, ela vai ter que ser paga, né? E com
quanto seria esse preço? Só para entregar a revista na casa da pessoa, do leitor, eu vou gastar entre 7 a 10 reais para entregar a revista. Só para entregar. Fora a produção. Né? E eu já fiz isso assim, contabilizando um número razoável de assinantes, digamos assim. E para que eu coloque isso tudo na ponta do lápis e corra atrás de publicidade. O mercado editorial no Brasil ele tá em queda. As revistas estão deixando de um formato impresso para ir para o formato digital. Eu não preciso citar nomes, mas é só olhar em volta. Nós sabemos que o nosso mercado, o mercado de software livre, de padrões abertos, de código aberto, não é um mercado forte o suficiente como o mercado de TI de hardware, por exemplo, ou o mercado de notícias automotivas, ou o mercado de jornalismo investigativo, né? Então, é um mercado bastante reduzido, né? Então, de repente, talvez no futuro isso mude, mas por enquanto é inviável. Talvez se eu me referisse à Europa, em outros continentes, isso seja uma outra realidade, mas no Brasil, por enquanto, inviável. Mas eu tenho vontade de ver assim, só para finalizar, eu tenho sim vontade de ver uma edição impressa. O que tornaria isso talvez possível é uma edição especial, por exemplo, para ser distribuída num evento, ou uma edição bem reduzida a título de promoção, né? Ou a título de um concurso, onde a gente levante um valor e aí faça uma impressão de uma edição especial. Nesse ponto é possível, mas é um ciclo contínuo de edições totalmente inviável, até porque a gente ultrapassa o número de 50 páginas por edição, então realmente não tem condição. É verdade. Isso responde, acho, a minha pergunta que eu faria depois, se tu tinha alguma experiência anterior em editoração, né? Só pela aula que tu já deu ali, já respondeu. Eu venho da época do PageMaker 5, assim. Pá, cara, usei ele também, cara. Usei. PageMaker 5, 5.56, 6.5, da época do PM5, PM6, na época que ele usava zip drive para levar arquivo para gráfica. Entendeu? Eu cheguei a usar Eu cheguei a usar o Quick Express, já viu? Lembra? O Quark Express, sim. O Quark eu morava em Minas nessa época. Em Minas o PageMaker era mais forte, mas em São Paulo o Quark Express era mais usado, né? Hoje a hegemonia dos produtos da Adobe não era a mesma na época. Os produtos eram da Aldus, para começar, né? O PageMaker era da Aldus e era um programa muito bom. Eu vou ser sincero para você, quem trabalha com diagramação, do jeito que eu trabalho, assim, da forma bem crua, e eu digo crua não no sentido ruim, mas crua eu não sou um artista gráfico no sentido real, assim, para mim, sabe quem que é um artista gráfico? O Cícero Moraes. Assim. Isso. Okay? Por quê? Por que eu faço esse tipo de comparação? Porque ele entende todas as concepções do processo artístico. Eu sou mais, nesse ponto, eu me entendo muito mais como um usuário da ferramenta que se adequou para fazer o que precisava ser feito, digamos assim. Exatamente. Então, eu entrei nessa onda, digamos assim, quando eu comecei num emprego, né, na época ainda como estagiário, numa prefeitura, aprendendo a usar de qualquer maneira a ferramenta para resolver um problema. Então, eu não fiz uma faculdade de artes, onde eu entendi todo aquele processo de paletas, nada disso. Então eu caí direto já no mercado, tendo que fechar o arquivo, mandar pra gráfica, ver, entendeu? Na época que eu não tinha zip, eu usava ARG, entendeu? Eu zipava os arquivos com ARG, com RAR, então assim, e dividi em vários arquivos, porque o zip drive veio logo depois, eu dividi em uma caixa de disquete na Ashwatec, então eu era dessa época, então eu vim desse período. E aí, quando eu... drive tem aqui na minha mesa. Pois é. É muito bom, mas funciona, né? E aí, é o seguinte, quando eu caí de cabeça em cima da ferramenta Scribus, que é a ferramenta que hoje eu uso, eu não tive a menor dificuldade. Vou ser sincero mesmo para vocês. A primeira edição da revista foi diagramada por um amigo, Hélio Ferreira, que hoje mora no Paraguai e me ajuda regularmente também. Mas na segunda edição da revista, eu mesmo já peguei o arquivo e diagramei. Porque eu simplesmente me lembrei, há 10 anos atrás, 8 anos atrás, como que era o PageMaker, e é basicamente o que o Scribus é hoje. A interface visual dele é muito parecida com o PageMaker de antigamente. Então eu não tive a menor dificuldade para prosseguir.
E é esse o processo. Então, é um processo muito mais de dar continuidade ao projeto em disseminar informação do que um projeto estético e visual. Então, a proposta do Espírito Livre não é ser aquela revista Caras, né? Aquela revista onde você tem imagens, é muito mais conteúdo, muito mais textual mesmo. É verdade. João, me explica uma coisa aí, o nosso ouvinte, ele pode estar pensando assim, tu falou antes, fonte com serifa, fonte sem serifa, poderia explicar isso pro pessoal ali, que às vezes o pessoal não sabe o que é isso, e por que na edição da Espírito Livre não é utilizado serifa no texto? Então vamos lá. Um arquivo, serifa, né, é aquela quininha que as letras têm. Então vamos pegar uma fonte comum para o usuário Windows. Uma fonte comum, sem serifa do ambiente Windows, é a fonte Arial, por exemplo. Uma outra fonte que também agora está sendo utilizada bastante, graças direto ou indiretamente ao Windows 8, é a fonte Calibre. É uma fonte sem serifa. Então é um tipo de letra que não tem uma quina. E a pessoa ela vai identificar isso que eu estou falando quando ele colocar essa fonte na tela num tamanho 100. Então, seleciona uma letra e coloca ela em tamanho 100. Escreve um nome, né? E aí, ao você ver esse texto escrito de forma grandiosa na tela, você vai identificar essas quinas que eu estou falando, essas pontinhas, né? Já uma fonte com serifa, eu poderia sugerir, por exemplo, a Times New Roman, que é uma fonte que tem essa quina. A fonte sem serifa é uma fonte mais arredondada. E já as fontes com serifa, a gente chama de fontes magras e com quina, né? Eu citei essas duas fontes, mas eu não faço uso de nenhuma delas que eu acabei de citar. Né? Então, em ambientes Windows, essas fontes são as mais comuns, mas não são as fontes que eu uso. As fontes que são usadas na Espírito Livre são fontes que são ou open, né? Então são fontes com licenças abertas, OTF, ou fontes que, de alguma forma, têm um licenciamento livre, sem a necessidade nem de royalty e nem disponíveis de forma aberta mesmo na internet. A primeira fonte que a gente usa muito é a Linux Biolibum. A Linux Biolibum é uma fonte com serifa, tá? E é uma fonte aberta, que você também pode. É uma fonte open, né? OpenType, você pode pegar essa fonte e instalar no Windows, caso você queira, né? E eu uso muito a Liberations. São duas famílias, né? A Linux Biolibum e a fonte Liberations, a família Liberations, que foi criada pela Red Hat, inclusive. Uma última fonte que está sendo muito usada, que não tem serifa, e que é muito bonita, eu gosto muito da fonte, é a fonte Ubuntu. Essa eu uso bastante. Que é a fonte padrão do Ubuntu. Ela foi construída para ser bem visível, ela foi construída, foi concebida para, né, o projeto gráfico dessa fonte, a concepção dela foi pensando-se em uma fonte que vai ser utilizada em tela. Então não é uma fonte tanto para papel, é uma fonte para tela. E exatamente por causa disso que a gente faz um uso regular dessa fonte. Claro que existem outras, mas eu acho que essas três elas representam bastante grande parte das nossas matérias, né? As fontes com serifa, muitas pessoas reclamam que ela cansa, conforme você vai lendo, é uma fonte que vai indo cansa, em tela principalmente, no papel até que não, mas em tela é uma fonte que ocupa menos espaço, o espaçamento entre caracteres é menor, e isso você tem mais caracteres em cada polegada, né? E logo você tem mais texto, e aí você tem a sensação de que você está lendo mais coisa, é um volume maior de informação. Eu falo isso porque eu leio muito em tela e leio muito fora da tela. Né? E aí, quando eu estou em tela, eu percebo que as fontes com serifa elas tendem a cansar com rapidez. Assim. Você lê poucas páginas e já se sente cansado, né? Às vezes eles já cansam. E aí a gente tem sido feliz com essa escolha. Eu não sei se isso faz parte de uma proposta diferente de outros projetos gráficos de outras revistas, mas com a gente tem funcionado. Legal. Primeira boa lembrança que ele deu aquela hora do PageMaker lá da versão 6.5, eu gostava muito daquele software. Ainda tem algumas pedras preciosas que são bons no Windows, né? Como Flight Simulator, era legal. Enfim, esse tipo, combinado, né? Essas coisas até prestavam lá naquele sistema, né? Enfim. Mas voltando ao assunto. Eu até tava falando antes com o Diego, o PageMaker, eu cheguei a mexer quando tava no 2º grau. Aí ele tava procurando umas imagens ali pra ver o PageMaker, né? Que ele não conhecia. Aí ele disse, cara, tá rodando no Windows 3.11. Eu falei, era ali que eu aprendi a mexer nele. Windows 3.11.
Na época eu usava no Windows 3.1. Logo depois ele instalava a versão 3.11, né? Group. Eu tinha um scanner de mão, inclusive, pra gente fazer as imagens que a gente precisava escanear. Era um scanner de mão. Era, scanner de mão, exatamente. O scanner de mão da época é o tamanho do nosso scanner hoje de mesa. E aí, o que eu tenho, assim, de experiência dessa época, tem muita gente que joga pedra, reclama e tal, mas são exatamente esses calos que a gente, pelo menos que eu posso falar por mim, né, que eu tive nessa época, é que me fazem ver os softwares de maneira ponderada, eu diria, né? Então, enquanto tem uns falando que merda, que porcaria, esse software não presta, isso aqui não abre, isso aqui não roda. Bom, em épocas diferentes, o meu driver de aceleração de vídeo não tá rodando aqui, não tá rodando ali, né? Porcaria, que bosta, ok? A gente vem da época, eu acho que o Aprígio pegou essa mesma época que eu, de ter que usar o XF86 Setup, né? Ou então usar o X-Configurator para falar a frequência horizontal e vertical do monitor. Para configurar o maldito do mouse, isso aí. O mouse, exatamente. Ter que configurar IRQs e ter que usar as portas, falar com porta que tá o quê. Então, para fazer um scanner rodar no Linux antigamente, sem o Xane hoje, nossa. Então, assim, o que eu entendo é que foi importante. Eu costumo olhar para o passado como sendo assim, uma época em que eu consegui retirar os elementos positivos para poder me ajudar hoje. De repente, hoje eu tenho certas facilidades com certos programas, exatamente porque eu tive esse contato com eles, independentemente da plataforma. Legal. Só fazer uma pequena observação aqui para você aí, em Linux agora, que está ouvindo esse papo de fonte aí. Se quiser instalar aí uma fonte no teu sistema, no Linux, você pode tirar até as fontes lá do sistema do mal, pode pegar todas aquelas fontes .ttf lá, TrueType Font, né, levar para dentro de /usr, /share, /fonts. Se teu sistema tiver o TrueType, você pode criar com o mkdir, criar o diretório TrueType e jogar tudo ali para dentro, né, e depois você pode reestruturar, já vai estar funcionando, tá, só para você colocar ali dentro todas as fontes que você achar, e aí você pode criar, refazer esse cache novamente com o comando fc-cache, espaço "-f" para reestruturar, espaço "-v" para você ver o verboso acontecer. Só uma dica aí pro pessoal, beleza? E só para quem usa, sei lá, um Nautilus, assim, por exemplo, ou até um outro navegador gráfico, pode usar fontes, e cair direto lá. Também o KDE permite isso também. Agora eu vou confessar as fontes que eu gosto, hein? Eu gosto da Frimono. Qual Frimono? Eu gosto da Liberation Mono. Liberation Mono e todas as monos, né? Eu gosto da Lucida Console. E no sistema do mal, a mais maneira que tem é a Coreanil, mas ainda é Coreanil, ainda bem que eu não uso mais. Eu tenho essa fonte aqui no Linux. Todas elas são só das boas passadas, né? Mas olha só, umas fontes são bem bonitas também, bem bacanas. É você trocar as fontes terminal. Não sei se o pessoal lembra aí que você pode trocar. Na época do na época do Bootsplash, que a gente usava papel de parede no terminal, né, quando a gente ainda tinha o kernel, quando o Bootsplash ainda conseguia acompanhar o kernel, né, a gente colocava, pelo menos eu colocava bastante, eu mudava bastante lá, ficava bem bonitinho lá no meu terminal. Mas eu acho legal esse negócio de fonte. Agora, o que o João falou eu não sabia, né, desse conceito aí até de fonte, de licença e tal, porque a gente acaba usando, né, e não se pega alguns profissionais, eu diria o seguinte, alguns profissionais, e aí entram nessa categoria sysadmins, né, admins e por aí vai. Bom, você vai ter que trabalhar com terminal. Se a fonte é um Arial, uma Times, uma Newcom, uma Dejavu, você vai trabalhar do mesmo jeito, né? Claro que o processo de produtividade a médio e longo prazo, isso tende a acarretar certas dificuldades. Mas, a grosso modo, esses profissionais não se preocupam tanto com o tipo de fonte que vão estar usando. Então, se você for perguntar, dependendo do sysadmin, que tipo de fonte que o terminal dele usa, ele não faça a menor ideia. E ele está literalmente cagando e andando para isso, porque as atribuições deles apontam em outra direção. Mas, se você for notar, por exemplo, numa revista onde os comandos de Linux precisarem ser colocados ali na matéria, vocês certamente vão ver as fontes mono, né, sendo empregadas nesse momento para dar exatamente essa ideia
da letra diferente por ser a letra de terminal. Verdade. E foi-se a época do /USR/share console fontes, né? Vocês conhecem essa época que a gente tinha que mudar o molde de resolução do GFX lá? Não. Ui. Mas assim, de fonte que eu acho muito legal, eu acho muito bacana. Apesar de eu não ser designer, eu não sou designer, eu já tentei trabalhar com isso na minha vida, já tentei fazer coisas, eu já fiz folder pra igreja, já fiz e tudo no Scribble. Igreja? Eu cheguei a usar a PageMaker um tempo atrás, na época que eu tinha uma máquina em casa com Windows, isso foi na época do Windows 2000, eu acho que ainda estava lançando o Windows 2000, foi de faculdade ainda. Quem trabalha um pouquinho mais com essa parte visual, por exemplo, me amarrei quando o Windows 2000 colocou sombra no cursor. É legal, maneiro, é verdade. Naquela época, todo mundo, e daí? Então, quem trabalha com a parte gráfica achava isso sensacional, porque não tínhamos até a ocasião, né, pelo menos naquele período específico, né, outra alternativa que me permitia isso. Então, antes a gente não tinha esse recurso, né, em outras versões de Windows, e quando foi possível fazer isso, rapaz, foi só alegria. Coisas menores também chamam a atenção do designer, né, digamos assim. Mas reafirmo assim, que a minha experiência ao utilizar os programas gráficos para Linux, né, foi uma grata surpresa simplesmente porque essas ferramentas nada mais eram assim eu diria que quem trabalha com diagramação e não com uma ferramenta única especificamente, mas e sim com diagramação, cara, não interessa qual é o programa, assim, entendeu? A mesma coisa vale para edição de imagens. Eu diria que algumas pessoas falam, mas o GIMP não é ruim porque não parece com o Photoshop, por exemplo, né? É um GIMP lá. Pois é, tem isso ainda, né? Isso ainda. E aí, assim, se você... Eu tô falando isso porque em um determinado treinamento que eu fiz, que eu ministrei, a ferramenta usada era o Inkscape, né? E aí, quando eu apresentei o Inkscape, eles falaram assim, não, mas que CorelDRAW feio! Aí a minha resposta foi assim, é pra parecer com CorelDRAW? Aí pronto, aí eles entenderam que eu tinha falado sério, assim. E aí, é verdade. Era pra parecer com CorelDRAW? Porque o interessante do Inkscape é o seguinte, ele se parece muito com aquelas primeiras versões do CorelDRAW. Lá atrás, eu peguei CorelDRAW 5, entendeu? Então, a garotada hoje que pega o X5, né, o X4, as últimas versões do Corel, olham pra trás e falam, não, mas que programa feio! Bom, se você vai trabalhar com desenho vetorial e o software que você precisa tem um editor de nós, que é a funcionalidade necessária para desenho vetorial, meu amigo, não interessa qual é o software. É verdade. E o que tem que ser bonito é o resultado, né? Não o programa exatamente. Que tem. E aí, o que a maior parte dos... não designers, mas e sim dos certos usuários de software, eles tendem a reclamar e achar ruim, achar feio alguns programas pela percepção que eles têm da interface. É verdade. Então, assim, quando você vai tirar carteira de motorista, você tira carteira de motorista para Gol, você tira carteira de motorista para Fiat. Olha, não deveria ser assim, mas tem tem motorista que se pegar outro carro já não consegue dirigir. Lamentável, né? Lamentável porque as regras são as mesmas para todos. Então, assim, é verdade. Quando eu dou treinamento de certos treinamentos, por exemplo, de Inkscape, eles aprendem a desenhar desenhos tutoriais. Não interessa qual é o software. Se eu tirar o Inkscape e der para eles o LibreOffice Draw, eles vão desenhar. Se eu tirar o LibreOffice Draw e entregar para eles o CorelDRAW, eles vão desenhar. Exatamente porque os fundamentos são únicos. O que vai mudar é a opção de menu, idioma do menu, né, e botãozinho de barra. Entendeu? Basicamente é isso. Mas assim, e aí quando eu peguei o Inkscape, novamente, não tive a menor dificuldade, porque o que eu precisava estava ali, o editor de nós. Verdade. Então, pra galera que tá ouvindo isso daí, só pra lembrar, tá? Vocês têm esse software que ele tá falando, tanto o Inkscape quanto o Scribble disponível aí no seu repositório de pacote, tanto no Fedora, OpenSUSE, Ubuntu, Debian, seja o que for. Só para o pessoal ficar atento. Todos esses softwares, né? Tanto o Scribble, que eu falei agora há pouco, o Inkscape que eu estou falando agora, ou o GIMP, que é o editor de imagens, né? Ou fotografias, os três estão disponíveis nas três plataformas, digamos assim, dominantes, né? Para desktop, tanto para Linux, quanto para Mac, quanto para Windows. Assim. Qualquer um dos três, você tem acesso a esses três softwares, né?
O Scribus, assim, o Scribus, cara, eu amo esse software, cara. Cara, eu não sou designer, mas um dos softwares assim, que eu bato palma é o Scribus, cara. É muito bom. Cara, o Scribus, ele tem versões tanto para o sistema do mal, tem pra Apple, tem pro FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, PCBSD, tem Solaris e tem, cara, a Linux, é claro, e diversamente os empacotamentos diversos, como RPM, Debian, e tem para o S2 Warp 4 e Ecostation, cara, tem cabimento, que é muito bom. É muito bom. Tem para tudo, daqui a pouco até para Android deve ter. Tem para cafeteira e geladeira. Também para a sua versão nova do teu carro, né? Até para TechPix. Mas eu vou ser franco, assim, sensacional. Essa é uma das grandes magias, né? Não do código aberto, do software livre, mas o fato do código estar disponível permite que isso se consolide, né? Então, assim, é fantástico. Eu me lembro quando a gente trabalhava na gráfica, assim, cara, não dava pra comprar o software, era pirata, entendeu? E assim, não tem jeito, né? Achei engraçado, era pirata. Era pirata. Mas pior, a maior parte das pessoas, e aí, diga-se de passagem, a maior parte das pessoas não se preocupava com isso. Não estava nem aí. O pessoal fala assim que hoje o usuário não se preocupa. Meu amigo, antigamente muito menos. É verdade. Então, assim, quando eu me lembro muito bem que assim, vamos copiar um jogo, ninguém se preocupava com a licença daquele jogo, se ele tinha uma licença. Até porque, assim, isso não era muito falado. Hoje que se bate na tecla de vários tipos de licenciamento, que você tem a possibilidade de ter o software livre. Hoje que isso é mais difundido para cima dos usuários, né, digamos assim. Antigamente, sem sombra de dúvidas, as pessoas simplesmente ignoravam essa parte, incluindo empresas, assim, ignoravam completamente, né? Dentro do campo da universidade, que era onde eu estava, isso era ninguém sequer falava sobre isso. Agora, quando a gente teve o primeiro contato com o Linux e com os softwares de código aberto, rapaz, a gente ficava assim, puxa vida, que coisa louca, né? A gente pode mexer no código do programa. Claro que a gente estava na universidade, era comum a gente trabalhar com códigos, mas códigos que nós desenvolvíamos. Não códigos vindos de uma empresa, que você ia na banca, comprava um CD com tudo lá dentro. Então, assim, e aí eu tiro o chapéu para as primeiras versões da PC Master, né, que foi aonde eu tive contato com as primeiras versões de Linux, lá com Marumbi, com Parolin, né? Então, assim, essa é a grande mágica, né, do software livre e do código aberto. Começou com Marumbi também? Sim. Foi o meu primeiro também, com CD de revista. Com CD de revista. Então, assim, logo depois eu fui trocando. Aí começou o troca-troca, né, cara? Você tira um, aí vem outro, mês que vem aparecer mais um. Eu peguei o Open Caldeira, eu peguei o SUSE. Sim, o SUSE, só que eu nunca consegui instalar o SUSE. Não, eu consegui, e era difícil, porque tinha 7 CDs, 8 CDs, vem aquela pacotaiada de um monte de CD. Não tinha DVD na época, então assim, a gente implementou os primeiros servidores Linux da faculdade, o Farrell e os servidores de arquivos, de impressão, né? E a gente que implementou, os alunos, foram alguns alunos que implementaram. Começamos colocando nos laboratórios e depois fomos evoluindo e colocando nos servidores. Isso através dos próprios alunos. E assim, era uma era de descoberta. O que hoje as pessoas têm preguiça de parar na internet para achar uma resposta, na época nós achávamos isso fantástico, até porque a internet estava chegando ainda, né? Então quando você baixava um MP3 de 3 megas, você ficava lá 20 minutos, 30 minutos esperando o arquivo baixar. Então assim, era fantástico você poder ir na banca e comprar isso tudo lá, porque baixar era loucura, baixar um CD era um troço de doidos. Só deixar uma semana baixando. Só tinha da meia-noite às 6 para baixar, né? Exatamente. E sábado depois de 2 horas. Isso aí. Como que é o processo da criação da revista? Como é que começa cada número, por onde que tu começa até chegar a disponibilizar a revista no site? Isso. Existem 2 processos. O processo número 1 é o processo tradicional, onde a gente primeiro faz a chamada, né, dos artigos na internet e para voluntários. Tá no site isso? Sim. Vamos botar o link depois pro pessoal também. Claro. Acompanha. As pessoas enviam os artigos pra gente, passa por um crivo de análise, né? E algumas pessoas trabalham na análise daquele arquivo, então não é pega tipo, manda que vai sair, não é bem assim, né? Então a gente faz a análise do arquivo, após aprovado,
a gente fornece o respaldo positivo para o autor, e logo em seguida a gente confere a questão de licenciamento, informa a questão de licenciamento, pede a liberação da publicação do arquivo, e logo em seguida vai para o processo de revisão. Essa primeira parte do processo de revisão. Depois, é revisado, isso assim, inconstante, né? Durante o mês todo isso vai acontecendo individualmente com vários artigos. A gente tem as pessoas que trabalham com a revisão dos artigos. Após isso acontecer, os arquivos voltam novamente para mim, e a partir daí eu distribuo entre as minhas tarefas e as tarefas de Hélio, que a gente diagrama aquele arquivo, né? E isso vai acontecendo de forma individual, é artigo por artigo, a gente não diagrama a revista inteira, a gente diagrama artigo por artigo e depois a gente junta isso tudo, depois eu junto isso tudo, que é a próxima etapa, né? Então, quando a gente junta esses arquivos, a gente gera um PDF consolidado com aquelas matérias, né, capa, etc., e novamente para uma nova revisão, tá? Para aí só depois a gente publicar isso no site. Este é o processo habitual, o processo comum para uma publicação normal. Existe um segundo método que é, por exemplo, quando a gente vai num evento. Isso acontece muito com as edições dos fóruns que a gente realiza e com as edições, por exemplo, do FISLI, ou então dos outros eventos que a gente participa. Normalmente a gente faz edições especiais desses eventos, e aí o processo é um pouco diferente, porque não são os colaboradores voluntários que enviam os artigos, né? Geralmente a assessoria de imprensa daquele evento que já nos fornece os artigos revisados, e só não entregam diagramados, mas entregam os artigos prontos, com fotos, com tudo que a gente precisa, e aí já cai direto no processo de diagramação, para logo em seguida cair no processo de revisão novamente, para posterior de disponibilização. Falando assim parece que é complexo, na minha cabeça já está tranquilo, isso acontece de forma espontânea, né? Para quem está chegando, isso é meio confuso, mas já tá bem distribuído. Para ti faz pouco tempo que tu faz, né? Então. Estamos indo para a 63ª. Então. E os colaboradores, tá? Tu falou que tem a abertura de chamado, né, para colaboradores, mas tu tem algumas pessoas que são colaboradores já fixos? Tu sabe que esses caras sempre estão mandando... Algumas pessoas já nos enviam de forma um pouco mais frequente, mas a gente evita que isso se torne regular demais, porque senão a gente sempre vai ter uma visão específica daquela pessoa, né, única daquela pessoa, e aí se eu tenho isso de 5 ou 8 pessoas que fazem isso todas as edições, é inviável, primeiro, é impossível, mas assim, por exemplo, vamos fazer de conta que eu chamei você, né, e o Aprígio para serem colaboradores regulares da revista. E aí o tema dessa edição é computação em nuvem. Digamos que vocês dois dominem o tema. Então vocês vão lá e cada um manda um artigo para mim. Legal. No mês seguinte, a edição é sobre programas embarcados. E aí digamos que o Aprígio domine o tema, mas você nem tanto. Você, como sendo um colaborador regular, você talvez se sinta na necessidade ou na obrigação de enviar. Aí no mês seguinte, eu estou falando de computação em nuvem, ou sei lá, robótica, ou então, sei lá, um projeto de lei de um determinado estado. São temas diversos, né? A gente coloca em votação os temas das edições, tirando os temas de eventos, que aí o tema de evento tem uma certa prioridade, porque o evento ocorreu, né? Então, assim, não tem muito por onde correr. Mas quando são temas, né? A gente faz uma votação interna, os principais colaboradores, e aí os principais colaboradores não são necessariamente os mesmos da revista, como tem os outros projetos. Eu abro essa votação para outras pessoas. De vez em quando eu pergunto nas redes sociais mesmo, a gente costuma usar as redes sociais como acessório. Tudo que a gente primeiro precisa informar, a gente joga no site e logo em seguida nas outras redes sociais. Usamos muito o Diaspora, usamos o Twitter e o Facebook nessa ordem, né, de prioridade, digamos assim. Né? Antes de ir para as redes sociais, o material primeiro vai para o site da revista. E aí uma novidade que eu já vou adiantar para vocês, quem estiver ouvindo o cast já vai estar sabendo primeiro que os outros, né? Existe uma grande chance desse ano a Espírito Livre, né, disponibilizar um espaço de notícias, como um portal de notícias. E aí o site da revista Espírito Livre vai ficar definitivamente direcionado somente para a veiculação dos materiais da revista. O que hoje a gente tem é um portal de notícias dentro de um site da revista. Porque, na verdade,
aconteceu de forma espontânea, né? As notícias foram chegando, a gente foi veiculando, as notícias iam saindo e a gente ia veiculando, mas a proposta é que a gente tenha um lugar específico para notícias, então uma agência de notícias, como equivalente a uma agência de notícias, ou um portal de notícias, para que as notícias que hoje são veiculadas no site da revista sejam veiculadas nesse portal de notícias. Legal. Legal, bacana. Show de bola. O fato é que conforme as demandas vão surgindo, como a gente tem ferramenta para possibilitar a criação daquele projeto, a gente acaba disponibilizando. Por exemplo, a gente tinha interesse em criar um pod diáspora. Bom, temos o código disponível, colocamos o pod para funcionar, né? E isso acontece com outros projetos que a gente tem interesse em colocar também para funcionar. Então é provável que a gente coloque uma wiki. Estamos trabalhando também no sistema de fórum, né, de fórum de news, né? Então, assim, como o código já está disponível, e essa é a grande magia do software livre, não vejo problema em colocar para funcionar. Claro que o ponto negativo é que a gente sempre precisa, consequentemente, e não é bem um ponto negativo, mas é uma consequência, precisamos de mais pessoas envolvidas. E as demandas existem. E como o processo é voluntário, nem sempre a gente tem todas as pessoas que a gente gostaria que tivesse. Ou seja, se você quiser fazer parte agora mesmo da revista, agora pro João, incorpore-se, venha participar e da Alemanha. O da Alemanha. Cara, não tava na pauta isso, mas de como é que tu mantém, então, todos esses projetos? Tu tem que pagar hospedagem? Pois é, temos colaboradores que nos ajudam financeiramente, mas ainda assim é um percentual irrisório, né? Irrisório para não dizer mínimo ou quase nada, mas grande parte dos projetos são sustentados por apoiadores, né? Hoje, por exemplo, o apoiador que nos fornece infraestrutura de internet é o pessoal da Dual Hosting, que é uma empresa, inclusive aqui capixaba, uma empresa daqui do Espírito Santo. A Dual Hosting, ela fornece, o Aprígio, inclusive, teve a satisfação de conhecê-los aqui no fórum, né? Fornece toda a infraestrutura de internet, de servidores pra gente. Então, o servidor da revista, de todos os projetos que nós temos, está hospedado na Dual Hosting. Outras ações demandam de mais apoio. Então, por exemplo, precisamos ir a um evento, vamos para a Latinoware, por exemplo, né? Precisamos de um espaço na Latinoware para apresentar os nossos trabalhos. Sim. Bom, esse espaço ele tem custo, ele envolve gasto, né? Ele envolve uma contratação, assim como no Fizzly também. Você tem lá um stand que existe um contrato a ser feito para que ele efetivamente esteja disponível para a gente. E aí a gente tem apoiadores que nos possibilitam tornar essas propostas realidade. Então, quando a gente vai a um evento, a gente se compromete, né, de certa forma, a produzir uma edição daquele evento. Então, a gente tem essa contrapartida do evento, né? Isso acontece com grande parte das ações que a gente faz parte. Claro que, de novo, repito, claro que não é o melhor dos ambientes, o melhor dos cenários. Qual seria talvez o melhor dos cenários? Se a gente tivesse uma empresa, talvez não uma mega empresa, mas uma empresa que tivesse estrutura financeira suficiente para manter os vários projetos disponíveis e também a contribuição de todas as pessoas em volta dessa empresa, ou fundação, ou associação, né? Eu quero dizer, ter isso de forma consolidada, né, e com recursos entrando regularmente para que houvessem, claro, profissionais disponíveis estivessem à nossa disposição, e aí sim a gente sanaria uma série de problemas. E é isso que acontece com a maior parte dos projetos de software livre. Você tem profissionais que estão envolvidos profissionalmente naqueles projetos, e tem também a comunidade que ajuda em volta, né, na órbita daqueles projetos. Isso acontece com a maior parte dos projetos, dos maiores projetos de software livre, né? Legal. Eu queria só poder pegar uma palhinha nesse assunto aí teu, porque na verdade envolve uma questão financeira, né? Sim. Por exemplo, você tem a revista, ela está disponível gratuitamente para qualquer um pegar, lógico, através do site da Espírito Livre. Você pode puxar a revista no formato PDF e abrir essa revista no seu computador. Você pode abrir essa revista no seu dispositivo móvel, como Android, iPhone, Firefox OS, por aí vai. Mas
se você tem um interesse, na verdade, de se aprofundar mais ainda nisso, como, por exemplo, lançar uma versão específica para Kindle, ou lançar uma versão específica para Kobo, né? Um EPUB, no caso, Google Play, Apple Store, né? Então, se a revista tiver distribuída, meu entendimento, né? Distribuída não só nesse conceito de liberdade, que a pessoa pode puxar de graça, enfim, mas também estar disponível gratuitamente nesses repositórios que eu falei, né? Principalmente o Kindle, né? E até mesmo a Google Play e a Apple Store. Então você tem algum projeto para isso, João? Vamos lá. Na Google Play, a gente já tem o aplicativo da Espírito Livre. O aplicativo permite uma série de interações, mas não é uma versão da revista otimizada para dispositivos móveis. Não é. Nós temos as edições da Espírito Livre dentro da central de programas do Ubuntu. Legal. Você entra dentro da central de programas, escreve Espírito Livre e está lá as edições da Espírito Livre lá para download. Mas, de novo, é um PDF que está num outro local. Não é uma versão destinada para um dispositivo específico. Um dos meus projetos, e é quase um sonho, é realmente ter a Espírito Livre diagramada e, consequentemente, disponível em formato EPUB. Por que ainda não se tornou realidade? Por dois principais motivos. Primeiro, o tempo, que eu não tenho para fazer ela de novo e exportá-la em EPUB, e isso automaticamente me puxa para o segundo ponto, que certamente se houvesse um colaborador que o fizesse, né, seria ótimo. O fato é que diagramar, produzir uma versão para EPUB, não basta simplesmente converter, abrir o Calibre, abrir o PDF e exportar para EPUB. Não é assim. Na verdade, é assim. Só que aí você não tem vantagem nenhuma em ter um EPUB, né? O Calibre, ele efetivamente trabalha quando você tem, por exemplo, um PDF em texto. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. Sim. Então você tem lá um PDF, um livro, né, que tem predominantemente texto, e aí você abre esse PDF e exporta ele para EPUB e vai ficar perfeito. É isso aí. Agora, quando você tem muitos elementos gráficos envolvidos no texto, então uma imagem à esquerda, uma imagem à direita, uma legenda naquela imagem, uma imagem de cabeçalho, um rodapé, e você envolve todos esses elementos na conversão, vira uma bagunça. Então é quase que diagramar de novo, né? Então, esse é o segundo argumento. Eu não tenho pessoal suficiente para poder fazer essa segunda diagramação, porque seria o equivalente a uma nova diagramação, ok? Se houver, eu estou à disposição para distribuir em todas as plataformas possíveis. Talvez eu não colocaria no iTunes, porque eu tenho que pagar para colocar no iTunes. Aí é brincadeira, né? Mas aí eu gero isso em algum lugar e as pessoas baixem de lá e instalem seus dispositivos. Mas estou à disposição. Se tiver interessados em nos ajudar a fazer essa conversão, começamos agora. Beleza, vamos ver se dá o resultado aí. Na verdade, assim, a Espírito Livre ela é distribuída em Creative Commons. E isso não basta para mim. A variante da Creative Commons que a gente acredita é a BY-SA. E a BY-SA diz que o material que você tiver contato com o Espírito Livre e o modificar, né, essa variação, essa variante do seu projeto que foi baseado no nosso, criado ou não, sim, ele também é Creative Commons BY-SA, né? Então a gente acredita que caso você tenha contato e faça uso dos nossos materiais, a gente acredita que nada mais óbvio, nada mais justo que o material proveniente daquilo também siga a mesma licença. Esse é um ponto. E isso garante ao autor a continuidade do seu trabalho, né? Então as pessoas que nos enviam materiais, eu tenho o costume de informá-las que você continua sendo o autor da obra, né? Você continua sendo o autor da obra, você não perde a titularidade da obra e você passa a propriedade, o ato de ser dono, né? Você passa a propriedade não só agora para mim, você passa a propriedade para todos, né? Sim. Diferentemente da grande maioria das publicações, que você continua sendo o autor. Isso ninguém vai te tirar. Você continua sendo o titular da obra, mas você já não é mais dono dela, né? Você abre mão dos direitos para que esses direitos sejam, então, utilizados do jeito que uma editora ou do jeito que um grupo de telecomunicações ou de comunicação queira fazer uso. No caso da Espírito Livre, não. Você, inclusive, pode pegar o artigo e republicá-lo onde você bem entender, desde que esse segundo lugar onde você queira publicar aceite um artigo licenciado em Creative Commons BY-SA, que é a licença que a gente Ô, João, você usa essa licença, né? Inclusive eu tenho até
a Creative Commons, inclusive, tem até os boletins que eu recebo, porque eu sou membro da Free Software, e a gente recebe, né, anualmente os boletins. E nos boletins, eles constam, na verdade, da própria Fundação Software Livre, tá lá, né? Eu também uso a Creative Commons, tá lá, licenciado no boletim. Mas eu tenho uma questão assim, de repente você pode ter esclarecer legal, até para quem está ouvindo. Por que você não coloca, né, a revista em FDL, GNU FDL? Sinceramente, eu lá no início, quando eu comecei com a escolha, de licenciamento, ela nem era BY-SA, não. Ela era NDNC. Entendi, eu não sei se você conhece a versão NDNC, então Creative Commons NDNC é a mais fechada de todas. E por que na época... Oi? Não, verdade. E por que eu fazia uso dessa obra, dessa licença? Eu entendia que o autor deveria ter a decisão de qual licença que ele colocaria o artigo dele. Então, a princípio, eu tinha um certo receio de que os autores tivessem medo de ter seus artigos publicados numa licença muito aberta, muito entendeu? Então esse foi a minha primeira experiência com a escolha de licenciamento. Então, primeiro era NCND. Então é non-commercial e non-derivative, né? Então você não deriva nada dele e você não tira nenhum proveito comercial dele. E aí, várias pessoas começaram a perguntar, não, mas João, mas eu disponibilizo o meu, mas eu disponibilizo o meu, eu não ligo pra isso não, eu também não ligo. E eu comecei a perceber que várias pessoas, a extensa, para não dizer total maioria, afirmou com todas as letras que pouco se importava com qual licenciamento que eu escolhesse, que eu escolheria. Então, já que ninguém se importava, basicamente, não é que não se importava de não estar nem aí, mas eles acreditavam que a escolha seria a melhor a ser feita, então eu pensei, ao invés disso, vamos pegar uma outra licença Creative Commons que seja uma mais aberta, né? E aí eu fui em busca das outras licenças e, por exemplo, cheguei à conclusão, por exemplo, a própria Wikipedia faz uso da BY-SA. Então eu pensei, bom, se eu conseguir me espelhar na Wikipedia já está excelente. E aí eu comecei, né? Eu fiz uso da mesma licença por causa disso. Eu confesso que eu não estudei a fundo a licença da Free Software Foundation para documentação. Eu sei, por exemplo, que o BR Linux tem essa licença. Okay. Inclusive, lá no preâmbulo da licença, no GNU FDL, diz, né, que essa licença ela não está restrita somente a manuais de software, mas ela também pode ser usada em qualquer trabalho de texto, independente do assunto, se é publicado como livro impresso, sim ou não, entendeu? Então, assim... É uma licença que não é muito popular, né? Exatamente. Uma das escolhas, uma das razões da escolha pela BY-SA é exatamente pela popularidade que a Creative Commons tem. Então, de repente, eu não descarto a hipótese de no futuro fazer uso de uma outra licença. Por enquanto, essa não está entendida. Legal. Beleza. João, quais são os eventos que a revista realiza, ou melhor dizendo, o próprio Espírito Livre, não só como revista, mas como uma coisa maior, né? Como uma entidade maior. Sim. A Espírito Livre hoje faz vários eventos. A gente chama de Fórum Espírito Livre, e o Fórum Espírito Livre, ele é realizado de forma itinerante, então não existe um local específico para que ele seja realizado, e já estamos caminhando para a 7ª edição, que certamente irá ocorrer em São Mateus, no norte do Espírito Santo. Né? A primeira edição ocorreu em Vitória, a segunda em Vila Velha, e aí nós começamos a correr o estado, né, do Espírito Santo, predominantemente porque eu resido aqui e a revista nasceu aqui, né? E aí o que ocorre é que, por exemplo, a 8ª edição irá se realizar em Belém. A gente já conseguiu a possibilidade dela se realizar em Belém, né? E o evento basicamente... Belém, Pará. Eu não sei se existe outro Belém, tá? Belém, Pará. Mas a proposta é que os eventos ocorram fora do Espírito Santo. Aqui já ocorreram muitos, né? A proposta é que realmente ocorram em outros lugares. A proposta inicial é pegar as pessoas que leem a revista e colocarem diante das pessoas que ajudam a escrever a revista. Basicamente é criar esse ambiente de discussão.
e trazer para a roda de conversa empresas, pesquisadores, professores, técnicos, gestores e quem mais estiver interessado em discutir um pouco mais sobre código aberto e software livre. O evento é gratuito, né? A gente não faz nenhum tipo de cobrança envolvendo nem nas palestras e nem nos minicursos que a gente disponibiliza, então todo o processo é gratuito. E a gente disponibiliza também o stream, então o evento ocorre de forma a ser divulgada e vai sendo realizado, conforme ele vai sendo realizado, vai sendo transmitido também ao vivo pela internet. E tem sido assim, uma grata surpresa, porque muita gente que nunca ouviu falar de software livre já participou. Então, muitos estudantes, muitas pessoas que sequer ouviram falar do software livre hoje já estão fazendo parte, por exemplo, da comunidade por ter tido esse primeiro contato com o evento. E, de novo, quem financia isso? Porque eu realizo eventos aqui no norte do Rio Grande do Sul e, bom, pelo menos local eu sempre consegui com as universidades. Mas dinheiro para ajudar palestrante vindo de fora é brabo. É complicado. O nosso principal foco tem sido o campo universitário, que tem nos atendido muito bem. Além do campo universitário, e aí fica fica uma dica para as pessoas que fazem eventos, e envolve aí, isso vai para você e vai para todas as pessoas que estão ouvindo e que tem uma certa dificuldade de levantar recursos para a realização do evento, são os editais das fundações de amparo à pesquisa. Todos os estados têm fundações de amparo à pesquisa e essas fundações normalmente estão nas capitais, aí não tem jeito, né? Você tem que procurar o site da Fundação de Amparo à Pesquisa do seu estado e existem editais regulares. Isso é todo ano, o tempo todo isso está rolando, entendeu? O que ocorre é que, claro, você precisa de uma entidade que te ampare de forma jurídica, você precisa de ter pessoas idôneas no processo do evento, né? E isso, junto com uma universidade, ajuda bastante. Então, por exemplo, se você está lá com uma universidade federal, onde existem 3 doutores ou 3 mestres, por exemplo, que vão assinar esse projeto, vão carregar esse evento nas suas costas. Se você tem essas pessoas envolvidas junto com você na organização do evento, isso ajuda bastante. E aí, quando você coloca isso no projeto do evento, quando você apresenta isso na Fundação de Amparo, a chance de você ser contemplado aumenta consideravelmente. Então, essa é uma grande sugestão. Uma outra é, claro, não tem para onde correr, buscar no mercado empresas que atuam com software livre e estejam, obviamente, dispostas a, junto com você, tornarem realidade o evento. Mas eu reconheço que isso não é fácil. Não é fácil. Tem outra dica que eu descobri aqui na minha cidade, que todo município tem as suas verbas para a cultura, e isso pode também ser utilizado, né? Exatamente. Além do fato dos editais de amparo à pesquisa, todos os municípios têm a sua Secretaria de Cultura, os seus estados, todo estado tem a sua Secretaria de Cultura e pesquisa também. Então, assim, são estes os lugares que eu acho que a gente tem que apontar. E sinceramente, não vou dizer que tem dinheiro sobrando, mas vou dizer que existe recurso disponível sim, e quase sempre esses recursos não são bem aproveitados, exatamente porque não existem bons projetos. Isso, quando aqui na minha cidade eu fui na pré-prefeitura, consegui falar com o pessoal lá e eles dizem, olha, dinheiro a gente sempre tem, mas ninguém usa. Então claro que assim, então eu vou ficar rico, vou fazer evento para ganhar dinheiro. Não é essa a ideia. A ideia não é você viver disso. A ideia é o evento se pagar, você não sair no vermelho, né? Isso mesmo. E claro, sim, eu também defendo que se você gastou horas de seu trabalho junto do processo de produção do evento, não vejo problema em você ter, não no salário daquilo, mas você ter as horas que você profissionalmente esteve envolvido. Não vejo problema também. E eu acredito que, eu não fiz uma enquete sobre isso, mas duvido muito que alguém se oponha. Mas mesmo assim, os editais contemplam isso. Então, todos os itens que são financiáveis estão dispostos no edital, né? Então, assim, é correr atrás. Não é um processo fácil, mas para quem gosta dessa pegada de correr atrás de eventos, de organizar evento, galera da comunidade,
Eu acho que, assim, ainda existem muito poucos eventos, né? Então tem gente que fala assim, porra, mais um evento? Então tá, conta no dedo de quantos eventos que a gente tem de software livre hoje que são contínuos, né? Que aconteçam regularmente. Existe um evento aqui, outro ali, coisa pequena, mas ainda não tem uma... O Brasil não é um país que tem uma grande massa de eventos ocorrendo de forma regular, né? Você tem o FISE e você tem o Latinoware, que são os grandes eventos que ocorrem regularmente. Tirando os dois, é difícil você encontrar outros grandes eventos que ocorrem regularmente. Tu cai alguma coisa tem na Campus Party, que pra mim também... Eu nunca fui numa Campus Party, né, mas eu tenho a ideia de que é muito mais pesadinho do lá jogar, né? Mas eu também entendo que esse tipo de evento assim, é muito importante, porque são nesses eventos que novos usuários vão entrar. Uma coisa que eu tenho percebido é que eventos só de software livre, tá? Então eventos específicos para software livre, tá? Você tende a atender que público nesses eventos? Usuários de software livre, certo? Uhum. Se você pretende levantar mais usuários, se a proposta do evento é buscar novos envolvidos, então a temática tem que mudar, né? A forma de falar tem que mudar, e o público que você espera receber no evento vai ter que mudar. Tá? Então, tem que ir até onde tem o público, né? Sim. Senão o público vai ser sempre o mesmo, e você vai estar rezando para padre. Né? As contas, você vai estar falando sempre para as mesmas pessoas, e isso não agrega muito, porque quem descobre que é bom, né? Então você sabe que é bom, então você usa. Você vai num evento ou outro e tal, né? Porque você quer saber de uma coisa específica, mas não se... aquele processo de eu vou correr atrás porque é novidade, são os novos, são as pessoas que estão chegando, né? Então se você não aponta nessa direção, você está fadado ao fracasso, com certeza, isso eu não tenho dúvida. Por isso que a Campus Party não morre tão cedo, entendeu? Porque é um evento que aponta exatamente nessa direção, na direção da inovação, na direção do pegar público novo. Não é um evento software livre, então as pessoas reclamam, porque teve pouco isso, pouco aquilo. Não é para ter. É um evento que tem outro objetivo e que inclusive tem uma pegada de software livre que eu vejo até muito interessante, às vezes. Tem um espaço até muito bem utilizado dentro dela, que é específico para software livre. Então, assim, eu já fui convidado a palestrar em São Paulo, numa edição, e assim, eu fiquei encantado por causa disso, porque é um evento grandioso, cara, é um evento gigantesco. Você tem uma parte do evento, um palco específico para software livre, e mais, assim, a grade de software livre é tão grande que ela não cabe só no palco. Aí os palestras são distribuídos em outros palcos. Então você tem um palco de programação, né, desenvolvimento, que tem a maior parte do seu material falando lá sobre Python, sobre PHP. Então, quer dizer, você acaba falando sobre software livre em outros palcos. Campus Party eu sempre tive um pouco de preconceito. Esse ano eu fui convidado para participar, só que eu tinha que pagar todas as minhas despesas e eu falei não. Aí eu fiquei mais com uma impressão pior ainda. Eu tinha que pagar a minha ida, minha estadia e a minha inscrição. E ainda palestrar. É complicado. Eu entendo que... Pelo tamanho do evento, né, cara? Pelo tamanho do evento, isso é brabo. Porque, poxa, uma Campus Party eu comparo a Campus Party tão grande quanto a Brasil Game Show. Vou dar um exemplo, tá? Porque é um evento que muita gente conhece, como foi o próprio... O João falou que não é só de software livre, então assim, tem um público para isso também, mas poxa, tem público para jogos, tem público para exclusivamente assuntos de internet, né, em comunidades e daquilo, e enfim. Então, cara, é política, né, tem um monte de coisa, enfim. Então eu acho, cara, que é um evento muito grande. Mas assim, eu só acho que assim, é um evento tão grande, e eu acho mancada deles, né, cobrar, entendeu? Mas assim, por um lado, eu vou ser sincero, por um lado é compreensível, tá? É compreensível, porque a quantidade de palestrantes que estão envolvidos é muito grande. Então, não vou dizer que é para ser ou não é para ser, mas eu vou dizer que é compreensível. Claro que, né, cada caso é um caso, cada evento é um evento diferente, tem um público diferente, tem um foco diferente. Mas assim, eu que organizo eventos, sei, não é mole não. Por exemplo, o Aprígio, por exemplo, veio aqui pro evento aqui do Espírito Santo. Ele sabe, a gente tivemos aperto, eu tive aperto, né, passei aperto. E isso não é diferente para outros eventos grandes, assim. Claro que
mas você vai querer comparar o grau de dificuldade que você teve no seu com o da Campus Party? Não é isso, mas dadas as devidas proporções, né, os eventos têm dificuldades, né? E no Brasil é complicado isso, cara. Isso deveria ser o governo devia se envolver nisso muito melhor, de uma forma muito melhor. Mas não é só governo, porque o governo também se envolve em certos eventos, mas nem por isso os problemas não acontecem, né? Então, assim, concordo que o governo deva se envolver, né? Mas ele já se envolve, e detalhe, assim, está disponível para envolver em qualquer um, desde que tenha um bom projeto, né? Por que talvez eu não tenho verba do governo federal para fazer o meu evento? Porque primeiro que você tem que se adequar a certas regras. E nem sempre eu me adequo a certas regras. E eu não é eu, João, mas é eu, Rede Espírito Livre. Então, o público que eu vou atingir não é o público que para aquele edital se dispõe a ter aquele recurso, né? Então, assim, são questões bastante delicadas. A parte de captação do evento é algo muito delicado. A gente está fazendo um evento agora em setembro, nos dias 16, 17 e 18 de setembro, em São Mateus, né? O evento lá em São Mateus ocorre dentro de um outro evento, que é uma feira de ciência e tecnologia da cidade. Então, olha bem a diferença. O Fórum da Espírito Livre está acontecendo dentro de um evento maior, né? Mas eu compreendo, e compreendi isso no ano passado, que o público que participou era um público carente desse tipo de informação. Então, eles nos cederam parte da infraestrutura do evento, que já é uma estrutura razoavelmente grande, nos cederam esse espaço e ainda assim vão nos ajudar com a parte de logística dos palestrantes. Então, assim, essas oportunidades a gente não perde, entendeu? Essas oportunidades a gente corre atrás. Já em Belém, a gente vai ter um outro público dentro de uma universidade, dentro de um instituto federal lá, que é o IFPA, que vai acontecer em novembro, né? Então, quem for de Belém, dessa região, a gente em Belém, a gente vai estar no mês de novembro, em Belém, nos dias 25, 26 e 27, né? E assim, uma outra é tentar novamente agregar leitores e colaboradores daquela região, e é essa a proposta do fórum, né? Sempre colocar essas pessoas lado a lado. Isso é que é interessante, assim, na comunidade de software livre isso é possível acontecer, né? Eu tenho como estar em contato com o Aprígio, eu tenho como estar em contato com o Ivan dentro de um evento, né, seja Latinoair ou outro, né, e isso não acontece no software fechado, isso é complexo, para não dizer impossível, né? Você nunca vai ter contato com o cara que criou o CorelDRAW, por exemplo. Ou você não vai ter contato com o cara que inventou uma tecnologia da Microsoft. A chance de você ter acesso a essa pessoa diretamente é mínima, né? Enquanto na comunidade de software livre isso acontece com bastante frequência. E o canal no YouTube, onde tem lá a TV Espírito Livre, como que ele é produzido? É independente, não é independente? Como é que é? A TV Espírito Livre foi um dos últimos, para não dizer o último projeto que a gente buscou criar. Buscamos criar porque a gente viu que tem muita gente que não é que tem preguiça de ler, mas prefere ter acesso a vídeos. Eu falo que é preguiça de ler, cara. Eu também comecei a fazer o canal no YouTube por causa disso. Tem gente que prefere ler, tem gente que prefere assistir vídeos, tem gente que prefere ouvir, né? Prefere um podcast, enfim. E a gente percebeu que, de novo, tem demanda, tem gente interessada. João, mas então você está buscando os 5 milhões de views no YouTube? Não é esse o nosso público. Nosso público não é o público que está buscando piadinha, que vai assistir novela, ou vai assistir sketch de teatro, ou assistir filme. Não é esse o nosso público, né? E aí, a gente tem produzido vários projetos, vários programas de forma independente, dentro dos nossos colaboradores que já, de certa forma, já escrevem para a revista, já estão envolvidos com a gente nos eventos. A produção é feita de forma bastante simples. A maior parte dos programas, por exemplo, é captado com S4, tá? Ele já capta em Full HD com uma lapela, então assim, ou então câmeras de mão, né? Então a gente consegue fazer um bom trabalho mesmo utilizando recursos não tão profissionais, para não dizer recursos amadores que qualquer um tem aí em casa, né? A proposta é basicamente a mesma da Espírito Livre: levar material de qualidade, levar informação de qualidade para quem tem interesse em aprender, né? O YouTube é um dos nossos repositórios. A gente não usa só o YouTube, na verdade ele é ele é um dos catalisadores, mas a gente usa mais o Internet Archive, que é o archive.org,
né? Então todos os nossos programas estão no archive.org, e a proposta é, né, em efetivo, termos vários programas sendo gravados e sendo veiculados né, em larga escala. A proposta é que a gente agregue uma série de produtores nesse processo. Algumas coisas que cabem atenção. A maior parte das pessoas que produz vídeo coloca copyright. Os nossos vídeos são em Creative Commons, né? E novamente Creative Commons by SA. Então algumas pessoas, mas eu não vou. Aí a coisa muda, porque envolve a imagem, né? É diferente um pouco do texto. Aí algumas pessoas, mas eu não vou aparecer no vídeo e não vou colocar isso em Creative Commons não, porque... Então, a gente já ouviu as mais variadas desculpas, né? Bom, estamos caminhando a pessoa não tem interesse em licenciar nesse formato, então tá bom, nós não licenciamos e também não produzimos o programa, né? Os programas, os softwares que a gente usa, todos de código aberto também. Eu uso muito a gente usa muito o OpenShot, né, e o Kdenlive, são os dois softwares que a gente mais usa para edição dos vídeos, né? Para conversão, porque a gente gera um arquivo final em alta qualidade, então a gente gera o arquivo numa resolução muito alta e depois converte isso para resolução web, né? E quando a gente solta esse arquivo na internet, a gente solta um WebM, né? A gente solta um arquivo WebM. Eu uso um conversor que agora o pessoal está usando muito, é o Transmagedon. Não sei se vocês já ouviram falar dele. Já. Eu gosto muito dele, ele é rápido, me atende muito bem, já tem uns presets prontos, né, já tem algumas configurações pré-definidas, então é só marcar, é bem simples mesmo, né? E de novo, a proposta é que a TV ela gere esse conteúdo para o público que, de novo, tem a necessidade de aprender esse tipo de temática. Buscamos as mesmas temáticas da revista por ser coerente com o nosso trabalho, né? A ideia é essa mesmo. Tá? Mas, assim, a proposta da TV segue os mesmos preceitos da revista. Então, a ideia é termos programas curtos, mas regulares, né? Então, termos vários programas simultâneos, né, acontecendo de forma regular, e fica aí o convite também. Quem está me ouvindo e tiver interesse, eu quero gravar, eu quero veicular um programa, eu tive uma ideia legal, podemos gravar? A gente passa todo o know-how de gravação, de edição para a pessoa, né? Repito, a pessoa continua sendo proprietária do seu produto, então assim, do seu resultado. Você não vende, a pessoa que fez o programa, ela não vende a sua produção para gente. Não é isso. A veiculação é feita pela Rede Espírito Livre, mas o produto que eu digo é o programa gravado, né? O produto ainda continua sendo de propriedade daquela pessoa. É bom que isso fique bem claro, porque não é isso que ocorre lá fora, né? Lá fora a coisa é diferente. E o que tem de programas hoje que tu tem? Bom, hoje a gente tá com o Vida Digital, né? A gente tinha o Vida Digital, que a gente começou com o Vida Digital, foi um dos primeiros programas, que era um programa de entrevista, e depois de aproximadamente 12 programas, a gente descobriu que o nome Vida Digital, ele já tinha, o nome já era registrado, né? Sim. E a gente optou por trocar para Conexão Digital. O programa continua a mesma coisa, a mesma linha editorial, a mesma linha de vídeo, tá? E segue um programa de entrevistas com variedades e notícias. Ele é apresentado pelo Gilberto Sudré. A gente tem um programa Livre Saber, que é um programa destinado a professores e educadores. Ele é feito e produzido por um professor e educador também. Também ele lida com todas as ferramentas de uso em Linux, faz tudo em Linux, capta, trata e gera o programa também, utilizando as ferramentas livres. A gente tem um programa que é o HQNux, que é tirinhas animadas, né? O João, que é um colaborador nosso, o João Alemão, ele desenha, ele trabalha com desenho de tirinhas, né? E ele mesmo anima essas tirinhas no SignFeed, que é um software de animação bidimensional. Eu já mexi um pouco nele, é bem legal esse programa. E aí ele faz a edição das animações no SignFeed e novamente nos entrega, nos gera um WebM que a gente veicula. Existem outros programas que estão em fase de produção, aí eu não vou poder falar muito, mas um sobre direito digital e um outro também sobre telecomunicações que a gente deve estar lançando em breve. Também tem um programa de games que está sendo produzido. E aí quando a gente fala que está em processo de produção, quer dizer, já estamos produzindo de 2 a 3 programas e aí a gente faz os lançamentos
em decorrência a isso, né? Então já tem Sim. um material e vai sendo lançado. Além disso, né, além dos programas regulares, todos os fóruns acabam tendo seus materiais captados e posteriormente divulgados no site da TV. Então, os materiais em vídeo que a gente capta, a gente distribui, e os materiais que a gente faz dentro dos eventos. Então, a cada evento que a gente vai, a gente também faz a captação de material, faz entrevista, que é a cobertura, né, jornalística do evento. A gente disponibiliza isso também em vídeo dentro do canal. E tem que pedir nos eventos, pedir pro pessoal que tá nos stands do lado não ficar batendo, que nem no Latinoera esse ano, né? Exatamente. Era eu que tava lá no stand da Red Hat, nós tava fazendo bagunça lá. Pois é, então assim, mas parece que eu vou pedir. Mas assim, a gente vem trabalhando dessa forma. Claro que é muito diferente de uma redação, de uma revista profissional, de uma editora. Nem por isso deixa de ser uma revista profissional não distribuída por uma editora, assim como os materiais que a gente capta em vídeo, não é porque não é um canal de televisão consagrado que está produzindo e que está captando, que o conteúdo não vai ser de qualidade ou que o carinho e o cuidado na edição não vai existir, né? Uhum. São pessoas que se dedicam, e aí eu tenho que tirar o chapéu para todas essas pessoas. Então a revista Espírito Livre não é o João, a TV Espírito Livre não é o João. Eu reconheço que a proposta pode ter partido de mim, reconheço que a liderança dos projetos pode ser minha, mas sem a participação, sem a colaboração, sem os voluntários que se dispõem a nos ajudar, realmente esses projetos não existiriam. Então, se existem algumas pessoas, né, se existe alguém a quem a gente deve agradecer, são todas as pessoas que de certa forma se dispõem a nos enviar materiais, a nos ajudar com os vídeos, com as notícias, né? A gente entende que muito mais poderia ser feito se mais já estivessem conosco, mas a gente entende que ainda tem muito trabalho a ser feito, né? Então tem muito caminho ainda para trilhar. Se quiser botar o Opencast pra lá, pode botar, viu? Então vamos conversar. Nos interessa. A proposta da TV é ser um agregador, né? Uhum. Claro que a gente produz muita coisa, mas o que a gente não produz, eu não vejo o menor problema em veicular coisas que não foi a gente que produziu, mas que tem o mesmo amparo, né, quanto a licenciamento, que tem o mesmo amparo Sim. quanto a conteúdo, e que tem envolvidos nesses projetos, por exemplo, o Opencast, que tem você, né, pessoas que têm os mesmos ideais, apontam na mesma direção. A gente quer esse tipo de público envolvido nos projetos, né, e que bom que a gente já está tomando, já tá conseguindo chamar a atenção desse público. Eu só tenho a agradecer. Show de bola. Mas assim, por que eu tô falando isso? Porque você entra no YouTube, assim, por exemplo, e tem vários canais com vários tutoriais, por exemplo, né? Vamos lá. Uhum, sim. Bom, por que você não tem um programa, então, de tutorial, João? Sinceramente, eu vou ser franco, assim, eu não consigo ver tanta inovação nisso daí. Já tem tanta gente fazendo. Eu não sei se vai fazer muita diferença eu também ir lá e fazer mais um, que tem outros 50 mil no YouTube que já fizeram. Então, como instalar o Fedora? Como instalar o Ubuntu? Para ter um programa de tutoriais, para ensinar o que outros 50 mil já falaram no YouTube, em idiomas diferentes, com telinhas diferentes, eu não sei até que ponto isso seria tão inovador. Não descarto nada, mas eu ainda não comecei, e seria até mais fácil lançar programas assim, né? Seria muito mais fácil. Coloca um screencast lá, o microfone, vou narrando, vou fazendo e pronto. Daqui a pouco, a cada 15 minutos tem um programa novo sendo lançado. Então, mas eu ainda não pontei nessa direção por achar que já tem muita coisa. Eu comecei a fazer isso que eu trabalho pra cacete, fazer que eu botei lá uma semana utilizando distribuições que eu não utilizava, né? Então eu utilizava... Isso é interessante, mas isso é diferente, né? Aí eu utilizava e dava a minha opinião como é que aquela distribuição funcionava pra mim, né? Não era tipo, eu vou dizer o que tem de bom, o que não tem de bom na distribuição baseado no que o pessoal fala. Isso é legal. Só que dá uma trabalheira pra produzir isso. Certeza, mas assim... E eu consegui tantos odiadores por causa disso. Isso é bom. Isso é bom. Eu acho que tem que ter. Por que você acha que a Globo é o que é? Entendeu? Sim. É o que é, por quê? Porque fala bem, fala mal, o povo reclama, tá todo mundo assistindo o jogo na Globo. Assim, tá todo mundo xinga, reclama, uma bosta aí, mas tá todo mundo lá na Globo vendo o Jornal Nacional Fantástico. Então assim, é ou não é? Tô mentindo? Sim. Todo mundo falou aí que o WhatsApp foi vendido pro Facebook, que ia botar o Telegram e tá todo mundo no Facebook. Então assim, eu não vou
Eu já tive, assim, conversas homéricas com vários colaboradores da comunidade que são ferrenhos defensores de certas tecnologias, né? Ou de certos softwares, ou de certos protocolos. E assim, cara, eu gosto da polêmica porque ela levanta questionamento, mas você prender-se unicamente àquele questionamento e ficar em volta àquilo ali, só, né, isso não enriquece, isso não te eleva, isso não progride, né? Então, por exemplo, o pessoal falou de que o movimento software livre morreu, graças a uma palestra polêmica do FISB, né? Uhum. E aí, assim, o que eu gostei desse processo? Nunca se falou tanto disso nos meses seguintes. Nunca se discutiu tanto sobre isso nos meses seguintes, né? Agora acabou, chega. Falou, quem não falou não fala mais, e morreu, e vamos para a próxima, e é isso aí. Uhum. Se você se prender demais e continuar naquilo ali, aí você toma outros nomes, você sai da categoria defensor ou idealista para a categoria cri-cri, enjoado, chato, e a galera te descarta, entendeu? Então, esse é um exemplo que eu pego com os grandes. Você tem uma Globo que está onde está, que ela faz o jogo, não o jogo de interesse, mas o jogo do vamos lá, vamos se adaptar, vamos se ajustar, vamos nos adequar, e vem sendo feito desse jeito, e não tem jeito, não vai morrer de hoje para amanhã não, tá? Sim. Até esse assunto aí nós íamos fazer um episódio sobre isso, mas a agenda não conseguia acertar a agenda, um dia não podia, o pessoal queria gravar ainda, né? Só que eu falei, cara, já passou a hora de falar sobre a morte. Assim, deixa chegar num outro momento e isso vai acontecer. Sim. Isso vai acontecer. Nesse segundo momento, entra. Eu acho assim, fantástico aumentar o debate enquanto aquele assunto tá quente, né? Sim. Mas depois, se for um assunto frio, vai todo mundo se reportar àquele tema no passado. Porque foi falado, igual eu tô falando aqui agora, né? Porque teve uma palestra, porque teve, pô, mas já vai dar um ano, né? Uhum, sim. Falando de aconteceu um ano atrás, aí, ao mesmo tempo que você pode ter um fator positivo a seu favor, você pode também apresentar um fator nostálgico, e aí você não sei até que ponto seria bom. Isso aí. Então vamos finalizando? Vamos sim, ó. Então é isso, estamos chegando ao final de mais um episódio do Opencast. Quero agradecer a todo mundo aí que ouviu, e principalmente os participantes, agradecer ao João aí que não desistiu da nossa pauta, e conseguimos falar finalmente aí sobre o projeto, na verdade, todo o universo Espírito Livre, né, e não só a revista. Exato. Eu gostaria de agradecer, né, claro, ao convite. Eu acho que todas essas interações são extremamente válidas, né? Fico muito feliz quando um projeto identifica a necessidade de falar de outro projeto. Eu acho isso fantástico, né? Isso demonstra que um projeto não vive sozinho, um projeto não vive só mesmo na comunidade, e não é uma relação de dependência, mas uma relação de respeito. Então entendo assim que fantástico que o Opencast, por exemplo, nos convidou para falar um pouquinho mais sobre a rede Espírito Livre, né? Como ele bem falou, a revista é um dos nossos, talvez o nosso principal carro-chefe, os nossos principais projetos, mas a gente tem muito mais coisa por aí, muita coisa ainda está vindo, né? Muita coisa ainda está para surgir, né? Eu vou aproveitar o momento, né? Aproveitar para convidar a galera para conhecer um pouquinho mais sobre as nossas ações. Então não é um projeto do Espírito Santo, ele nasceu aqui, mas ele está distribuído em vários países, né? Mais predominantemente no Brasil, claro. Então você que está aí nos ouvindo, quiser participar, basta entrar no site revista.espiritolivre.org, né, e lá você tem todos os canais de contatos possíveis para entrar em contato com a gente, né. O convite para nos ajudar, para estar envolvido, para estar dentro dos projetos, está aberto, porque eu tenho a dizer isso. Muito obrigado pelo tempo aí, pela disponibilidade de vocês, e desculpa aí se eu prolonguei muito. E nós que agradecemos por ter doado um pouco do teu tempo para falar com a gente. Tamo junto. É isso aí, eu queria só... Bom, se você quiser mandar alguma informação lá, mande para o João. Obrigado. Bom, é isso aí, galera. Isso aí, galera, valeu por ter participado. É sempre bom escutar logicamente, assuntos novos, né? E para mim isso é um assunto muito interessante, ainda mais questão de revista, licença, de edição, né? Realmente muita coisa aqui que o pessoal realmente aprendeu bastante aí, eu adorei, muito maneiro, e espero que vocês gostem. É isso aí. Então é isso aí, até o próximo episódio. Eu agradeço ao João por
poder estar participando aí do episódio, né? Passando algumas informações como é que funciona a revista, como é que funciona o Espírito Livre, o site, né? Com a Pri e o Ivan para poder estar participando aí do episódio aí. E até o próximo episódio. Isso aí, pessoal. Obrigado a todos e até o próximo episódio do Opencast. Começando então. A importância das fontes das. Porra, abri. Vamos. Ai. De novo, né? Se o Abri deixar. Mas sério.